Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago da Exato Soluções Gerenciais e gostaria de propor uma pergunta. Você sabe como calcular o custo unitário do seu produto? A sua resposta é um não ou é um sim? Talvez seja um mais ou menos. Ok, seja como for, hoje, nesse vídeo, eu vou comentar com vocês sobre como calcular o custo unitário do seu produto. Muitas pessoas hoje em dia trabalham com um negócio próprio, seja para complementar a renda familiar ou fazem de seu próprio negócio a sua principal fonte de renda. Porém, eu tenho visto por aí um grande problema em relação a saber quanto custa fazer o meu produto, ou seja, quanto eu realmente gasto para que o meu produto seja feito. E é nessa hora que ocorre um erro pequeno na forma, mas com um resultado negativo muito grande. Então, para um melhor entendimento do que eu quero dizer, vamos tomar como exemplo a produção de doces. No caso, algo bem comum, trufas de chocolate. Então, para produzir 50 trufas, quanto eu gastaria? Geralmente, o que eu tenho visto muitos realizarem é o seguinte cálculo. Soma-se o valor de todos os itens comprados para produzir as 50 trufas, no caso aí seriam os itens da receita, mais o valor das embalagens, dessa forma chegando a um gasto total. Aí para saber quanto foi gasto por cada unidade, ou no caso cada trufa, pega-se então o total da soma dos gastos e divide pelo total de trufas produzidas, ok? Esse é o cálculo que você realiza? Se sim, esse vídeo é para você. Pois bem, até que enfim chegamos no assunto do vídeo. Então, o cálculo do custo unitário ele se dá da seguinte maneira. Pegamos o gasto total para a produção, como no exemplo que eu citei anteriormente, seriam os itens da receita, que são os ingredientes, mais o gasto com as embalagens. E como estamos falando de custo unitário, dividimos esse gasto total pelo total produzido. Prosseguindo, a gente vai somar esse valor com um custo médio de preparo. Custo médio de preparo, pessoal, é o gasto que você tem em relação ao uso de energia elétrica, no caso o consumo de água, gás e os equipamentos que forem empregados no processo de produção, tais como eletrodomésticos, forma, talheres. Seria como se houvesse um pagamento pelo desgaste, um pagamento pelo uso. Frente a isso, temos uma questão. Como eu vou conseguir mensurar esse valor de custo médio de preparo? Então, para todos os efeitos, vale ressaltar que esse valor ele é bem pequeno, tá? Porém, é preciso um estudo mais aprofundado para poder mensurá-lo da forma mais correta possível. Então, para que se tenha uma uniformidade mais aproximada do real, sem precisar efetuar esses cálculos mais minuciosos, aqui eu vou considerar uma taxa de 10% do valor gasto com a receita. Pode tomar essa informação como regra, tá? Tome esse percentual aí para o que você for produzir dentro da sua casa, os 10% daí, então tornou-se uma regra. Lógico que se você quiser realmente calcular item por item que compõe o custo médio do seu preparo, você é totalmente livre para fazê-lo. Então, nesse ponto, chegamos a algo de enorme importância dentro do cálculo do custo unitário de um produto, que é o valor da mão de obra. Ou seja, é o pagamento pela realização do trabalho, do seu trabalho. Então, não se esqueça de sempre se pagar antes de tudo. Daí você deve estar se perguntando, como que eu vou conseguir mensurar esse valor de mão de obra? O princípio é bem simples. Primeiro, você toma como base um valor de salário médio correspondente à atividade que você está desenvolvendo. Um valor médio aí aceitável seria R$ 2.000. Vamos tomar ele como exemplo. Essa informação, então, para a gente já é um dado. Agora você vai precisar levantar mais um dado, que é a quantidade de horas trabalhadas. Para que fique simples, eu vou considerar um total de 220 horas, que é um total de horas mensais que a maioria das pessoas hoje trabalham. Então, temos dois dados, que são o valor médio do salário, que são R$ 2.000, e um total de horas trabalhadas de 220 horas mês. Para mensurar um valor de mão de obra padrão, vamos fazer a divisão dos R$ 2.000 pelas 220 horas. O valor encontrado como resultado dessa divisão é o valor da sua hora de trabalho.
Então toma-se esse valor encontrado e divide pela quantidade produzida e aplica na fórmula de custo unitário. Vale ressaltar também que esses valores de salários e horas trabalhadas aí é apenas um exemplo, e sim, podem e devem ser seguidos. Mas caso você tenha outros dados em valores de salário médio e horas trabalhadas, você pode aplicar, ok? Mas cuidado para não onerar demais o valor final do custo do seu produto e nem baratear demais a sua mão de obra. Enfim, agora temos a fórmula do cálculo do custo unitário do produto. Para um melhor entendimento, eu usarei exemplo de 3 produtos que muita gente hoje em dia comercializa e que eu particularmente gosto muito: trufas, brigadeiros e cupcakes. Se bem que o cupcake eu nem gosto tanto assim. Mas enfim, vamos aplicar toda aquela teoria comentada antes em exemplos práticos. Começando pelas trufas. É uma receita que me rende 50 unidades e que levam 2 horas para ser produzidas. Então temos aí o gasto com receita de 54 centavos, mais o custo médio de preparo no valor de 5 centavos, isso é, aqueles 10% que tomamos como regra, padrão, e mais o valor de 36 centavos referente às 2 horas de trabalho. Para as trufas, então, temos um valor de custo unitário no total de 96 centavos. Note que se eu deixar de calcular o CMP, que é o nosso custo de preparo, e o valor de MOB, que é a nossa mão de obra, vou ter um valor de custo ilusório, podendo assim, quando eu for realizar a venda de uma trufa, já fazê-la assumindo um prejuízo ou então um lucro quase zero. Para o brigadeiro, o meu preferido, a aplicação é a mesma. Uma receita que rende 50 unidades, levando 3 horas para serem produzidos. Então temos 50 centavos para gastos com receita, mais 5 centavos de CMP e mais 55 centavos para MOB. Lembrando que para essa receita foram consumidas 3 horas. Por fim, aplicando o raciocínio da fórmula, temos um custo unitário do brigadeiro de R$ 1,10. Finalizando o nosso trio de produtos, temos o cupcake, que particularmente eu não sou nada fã. Eu acho um bolinho meio sem graça, sabe? Eu trouxe o cupcake por se tratar de um produto mais caro. A nossa receita rende 12 unidades, consumindo 2 horas para serem preparados. Então, para o gasto com receita, temos um valor de R$ 1,33, mais um CMP de 13 centavos e o valor de R$ 1,21 para MOB, chegando ao valor total aí de R$ 2,68 para o custo unitário do cupcake. Então a fórmula é essa: gastos com receita, que são meus ingredientes, mais as minhas embalagens, somando o custo médio de preparo, sendo uma taxa aí de 10% do valor do gasto com receita, mais o valor da mão de obra, que é obtido pelo valor da sua hora trabalhada vezes a quantidade de horas gastas para a produção e dividindo esse total pela quantidade produzida. E para finalizar, temos um quadro de dados, onde são demonstrados os valores gastos com receita, o CMP e o MOB. Então, para trufas, a nossa receita rendeu 50 unidades e um valor total gasto aí de R$ 27. Os brigadeiros também renderam 50 unidades, com um valor gasto aí no total de R$ 25. E os cupcakes renderam 12 unidades e o valor de R$ 20 total. CMP, mantemos aquela regra de 10% por unidade sobre o gasto da receita. Então as trufas ficaram com 5 centavos, os brigadeiros também com 5 centavos, os cupcakes com 13 centavos. Para a mão de obra, as trufas gastaram 2 horas, os brigadeiros foram considerados 3 horas e os cupcakes também 2 horas. Portanto, temos um custo unitário para trufas de 96 centavos, para brigadeiros de R$ 1,10 e para cupcakes R$ 2,68. É claro, levando em conta que esses valores podem alterar se o material que você usar, no caso os ingredientes, forem de um valor mais elevado ou de um valor inferior, assim como o gasto com as suas embalagens e também a determinação do valor da sua mão de obra. Espero que o que foi mostrado aqui tenha lhe ajudado. Em um próximo vídeo eu vou demonstrar as etapas de cálculo de cada exemplo
que foi utilizado nesse vídeo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, um favorito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais e curta a Exatos no Facebook. O link da fanpage está na descrição do vídeo. É isso aí, obrigado, sucesso e até mais.